E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mente Pro. Meu nome é Yuri Buzinho, eu sou psicólogo, mestre e doutor em neurociência, e como sempre aqui no podcast a gente traz convidados ilustres para falar sobre temas de peso. E hoje eu trouxe o Igor para conversar um pouco com a gente sobre como que a gente lida com a pressão no trabalho, como que é a alta performance, liderança. Ele tem uma carreira meteórica hoje, sediado até em outro país, e em breve ele vai falar para vocês como é que foi tudo isso para toda essa carreira, todo esse processo dele. Eu queria agradecer demais por ele ter aceitado o convite. Se apresenta pra gente, Igor. Obrigado pelo convite, Yuri. Muito bom estar aqui. Aliás, tenho acompanhado bastante seu podcast recentemente, vários capítulos aí, vários episódios que, pô, porrada, cara, só coisa boa mesmo. É muito legal. Bom, eu sou de São Paulo, né? Nasci e cresci em São Paulo. Comecei minha carreira lá atrás, numas, enfim, companhias bem grandes e estilo Fortune 500, Unilever, American Express, esse tipo de companhia. E depois acabei fazendo uma transição para entrar no mundo mais de tecnologia e startups, scale-ups, etc., que foi, acho que, onde eu acabei realmente me encontrando, né? E já estou fazendo isso aí por uns bons 15 anos, entre sucessos e derrotas e coisas boas e ruins, mas sem dúvida muito aprendizado. E basicamente a primeira vez que eu acabei entrando numa parte assim mais de tecnologia foi através do Groupon, que acho que todo mundo conheceu, né? O Groupon foi uma febre no Brasil no início de 2010, eu acho que foi quando foi, talvez fora do Brasil, e aí acho que 2011 acabou chegando no Brasil e virou aquela coisa maluca, né? Uma ascendência meteórica, uma queda tão rápida quanto também. E gastei alguns aninhos ali ajudando a lá e crescer o Groupon no Brasil, América Latina. Depois acabei também tomando conta de Ásia e outras coisas aí. E logo depois acabei, através de investidores que estavam ali no Groupon, acabei indo para a Alemanha ajudar a criar uma empresa de tecnologia lá chamada Foodora, que é basicamente o que a gente conhece no Brasil como o Rappi, o Uber Eats, e, enfim, iFood, esse tipo de coisa. E lá cresci o negócio para 14 países, acho que a gente tinha umas 40 cidades na época. Tudo isso num período muito curto, de em torno de um ano, foi uma loucura aquele período. Foi uma porrada, Igor. E porrada, cara, porrada. Era realmente bem. Acho que foi o ano mais intenso da minha vida. Eu me lembro de ter trabalhado acho que todos os fins de semana naquele. Aliás, não façam isso, né? Não faz bem, não é bom. E você, só quando você vai notar, tá muito tarde. Mas aí depois daquilo, eu acabei vindo para Londres, que é onde eu tô hoje. Tive uma breve passagem na Dinamarca. Vim para Londres, enfim, lancei uma empresa de tecnologia aqui. Depois fui me movendo para algumas outras e basicamente lançando esses negócios ou crescendo eles aqui na Europa, alguns lugares diferentes. Enfim, mais recentemente me envolvendo com empresas que acabaram sendo vendidas para empresas maiores ou para fundos de investimentos que eram diferentes, né? E nessa brincadeira toda, durante esse processo, eu também, enfim, sempre fui um cara muito, acho que interessado em conhecimento também acadêmico e de todos os tipos, na verdade. Acabei também tendo um período de estudo Berkeley, uma universidade, faz parte da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, tanto conhecida. Foi lá, inclusive, que acho que pela primeira vez eu me dei conta desse mundo de startup que eu não conhecia, ouvi falar de negócio de startup e foi aí que acho que deu aquele clique em mim que eu realmente queria fazer parte daquilo e trabalhar com aquilo. E também no mestrado, né, MBA, Harvard, durante um período que eu já estava trabalhando, já tinha um cargo tanto de responsabilidade, foi um período bem complexo também da minha vida, mas que deu certo, eu não me arrependo, foi bem legal. Acho que o conhecimento ele é sempre positivo, né? As experiências são sempre positivas. Então foi, acho que de Demais. tudo aquilo deu para Igor, fazer um catadão e deu. chegar onde chegou agora. E Igor, deixa eu até pegar algumas coisas que você falou que são bem interessantes. Teve uma frase ali que você usou que acho que é uma pergunta que a gente talvez pudesse tentar responder aqui dentro Uhum. desse episódio do podcast, que é às vezes você falou assim, ah, puxa, às vezes eu tive derrota, sucesso e assim por diante. E eu acho que uma das perguntas que a gente tem que talvez adentrar junto, até para as pessoas entenderem que as carreiras não são só de sucessos, né? Elas têm diversos Uhum. fracassos, diversas escolhas, assim por diante. E eu queria que a gente tentasse responder de alguma forma para os nossos ouvintes,
Qual o papel também do fracasso para que a gente tenha melhor a vida ali do trabalho, etc., para que a gente chegue a algum sucesso? Porque, como você disse, você já passou por diversas situações, deu um breve relato ali da tua história de São Paulo a Londres, né, vamos dizer assim, que é incrível, sem sombra de dúvida. Eu queria que você comentasse até, tanto para responder essa pergunta, como é que foi ali para ti a tua infância, literalmente? Como é que você começou a entender que a vida poderia ser para além de um São Paulo? E como que você começou a ver que você queria chegar além? Porque a gente, de alguma forma, quando a gente é criado aqui em São Paulo, como a gente ainda tem muito acesso à informação, mas na nossa época não tinha tanta internet, a gente não tinha tanta Não, facilidade, basicamente, de ver as coisas como elas são hoje, né? Hoje a gente consegue acessar como é que é um portfólio de algum lugar na China. Antigamente não era assim. Antigamente a é. gente tinha que desbravar o mundo de uma maneira diferente, né? Então, da onde você acha que surgiu desde a tua infância ali essa vontade de ir além? É uma bastante interessante sua pergunta, Yuri, por alguns motivos, né? Você começou comentando sobre o tema da derrota, né, do fracasso. Primeira coisa que é importante, e eu gosto sempre de frisar isso, né, quando eu mentoro algumas pessoas, etc., e eu gosto muito de colocar esse ponto. O primeiro ponto é que não é linear e nem tão bonito quanto as pessoas. Uhum. Então, a realidade é que, a dura realidade das coisas, é que claramente todo mundo vai contar a parte bonita, a parte interessante. Eu faço isso também, mas o processo ele não é linear, ele tem vários altos e baixos, né? E você tem que aprender a lidar com isso, porque Uhum. sinto te dizer, vai acontecer, não vai ser pouco, e você precisa cair, você precisa se levantar e você precisa seguir adiante, né? Mas entrando no ponto que você fez da pergunta, cara, onde comer? Eu acho que, né, quando a gente fala de performance e etc., eu acho que é, tudo vem daquela insatisfação, né, aquela sementinha de insatisfação com o que está acontecendo ao seu redor, né? Eu acho Uhum. que ali é onde está a chave que realmente acaba virando. Acho que no meu caso, acho que foi lá a primeira vez que eu acho que comecei a notar e entender isso. Talvez até hoje eu tenha mais noção disso do que eu tinha na época, mas acho que foi lá atrás, cara, quando um pouquinho antes de entrar na faculdade. É. Então, basicamente, quando eu estava chegando ali, né, terceiro ano do colégio, etc., começa a dar uma mexida na sua vida, né? Você fala, pô, vou sair desse negócio Começa a aqui. entender o que que vai ser da vida, né? Pra É onde um vai, pouco pra onde não de. vai. Acho que você sai um pouco da sua zona de conforto e você começa a tomar decisões que vão ser muito importantes para o seu futuro, né? E eu me Uhum. lembro que, acho que naquela época eu fiquei bastante pensativo e falei, bom, cara, o que que eu, né? Tem muita mudança acontecendo agora. Onde eu quero chegar, né? O que que eu quero fazer? E acho que vem um dos principais pontos, né? Tem muita claridade naquilo que você quer e também tem muita claridade naquilo que você não quer, né? Uhum. Então, naquela época era muito difícil para mim dizer exatamente o que eu queria, onde eu queria chegar, né? Como você disse, não tinha internet, a gente não sabia muita coisa, né? Eu venho de uma família classe média, assim, minha família não tem dinheiro, meus pais se esforçaram muito para me colocar numa escola particular e etc. Não posso reclamar de vida também, assim, tive uma vida desastrosa, mas também não foi uma vida de luxo e opção, né, opções infinitas. Então eu precisava encontrar uma maneira de encontrar o meu próprio caminho, né? Eu não tinha onde me segurar. E aí eu acho que quando eu olhava para o lado e eu via as pessoas que estavam ao meu redor, eu acho que uma das coisas que me vinha na cabeça muito claramente, que eu não queria ser daquele jeito, né? Então eu Uhum. vi ali é engraçado, né? Hoje em dia eu chamo isso de análise de cohort, mas na época que eu não sabia, eu basicamente olhava ali quem estava do meu lado, né? E falava, pô, os caras estão usando, eu estudei a vida inteira na mesma escola, conhecia todo mundo me conhecia. Então, eu olhava a galera que estava ao meu redor, a galera que estava um pouco mais para frente, e falava, pô, não é exatamente ali que eu quero chegar. Essa galera que está saindo aqui, fazendo faculdade no bairro, e não é bem isso, né? E aí foi, acho que quando me deu esse estalo, eu falei, bom, cara, se eu não me jogar aqui, não tomar um risco e tentar avançar, eu vou ficar na merda, né? E aí foi Uhum. quando eu acho que eu comecei né, virou a chave e eu comecei, cara, a me dedicar demais, estudar demais. Eu não me acho, isso não é falsa modéstia, eu não me acho uma pessoa extremamente inteligente, eu não acho que eu não tenho nenhuma característica específica que me difere muito das pessoas. O que eu tenho, eu acho, é uma capacidade de dedicação, disciplina e consistência que são um pouquinho diferentes das pessoas. Então, acho que aquilo foi o que foi me levando, né? Então, eu falei, bom, eu quero fazer isso, o que que eu preciso fazer? Bom, eu preciso estudar, né? Eu preciso entrar numa faculdade boa. E aí foi quando eu comecei, e até engraçado, né? Tem um ponto muito importante disso daí, porque a primeira reação das pessoas é sempre estranhar isso, né? Quem está ao seu redor. Então a galera vai falar, pô, mas cara, você não sai mais com a família, não tem mais amigo,
né? Tua namorada tá pula, sabe? Acontece muita coisa ali, a galera meio que não entende, né? E eu gosto muito de uma autora, eu não sou filósofo aqui, então vou me aventurar um pouquinho, Yuri, você que é o filósofo, me corrige se eu estou viajando aqui. Mas tem uma autora que eu gosto muito que é a Ayn Rand, objetivista, criadora do objetivismo e etc. Tem um livro dela que é um livro muito interessante que chama The Virtue of Selfishness, A Virtude do Egoísmo. E esse livro ele fala um pouquinho disso, né? Ele conta como é importante, antes de você querer sair mudando o mundo e fazendo um monte de coisa incrível, né? Você cuidar de você primeiro, né? E enquanto você não resolve o seu próprio problema, eu já não acredito em filantropia geral, né? Mas eu acho que além disso, né, é muito difícil se você não tiver resolvido o seu próprio problema, né? Se você não tem Uhum, o que compartilhar, né? Como que, né, na verdade, se eu conseguir tentar. Então, foi uma hora que eu me fechei, eu falei, cara, sou eu, vou ter que fazer a minha coisa, resolver a minha vida, buscar o meu esforço para poder chegar nesses lugares, porque senão ninguém vai fazer por mim, né? uhum. E aí comecei a estudar mais e me dedicar demais, e aí os resultados começam a vir, né? E aí é quando eu acho que Sim. você. Né, aí eu comecei a entender, eu falei, bom, peraí, né? Pô, me esforcei pra caramba, estudei pra caramba, pô, tem uma porrada de faculdade legal, né? Enfim, algumas ali deu para pagar depois, não deu. Eu não queria também faculdade pública, porque, enfim, tinha algumas coisas ali que eu achava que não funcionavam muito bem. Enfim, né? Basicamente, você vê o resultado e fala, pô, acho que eu consigo. Se eu Uhum. conseguir fazer isso, eu também consigo fazer outras coisas. Né? Eu também consigo me dedicar e chegar em outras coisas. E eu acho que foi aí mais ou menos que esse foguinho foi E crescendo e. começou um pouco. Exato, exato. E é interessante até, porque você usou alguns conceitos que hoje a gente vê as pessoas até explorando um pouco mais e entendendo um pouco mais, que é o conceito de Uhum, consistência, que é de querer alguma coisa, de manter e fazer um grande sacrifício. Porque as pessoas uhum, fazem muito essa comparação, né, Igor? Hoje o Igor tá lá, sendo em Londres, com uma carreira brilhante, assim por diante, mas ninguém vê a trajetória. O quanto muitas vezes você acordou 5 da manhã, muitas vezes para poder estudar para alguma coisa, para conseguir chegar em algum lugar. E mesmo assim, tentar e não conseguir muitas vezes, e continuar tentando, e manter ali uma disciplina, que você falou que é a palavra-chave, né? É saber exatamente o que você quer e o que você não quer, e se manter numa linha. E hoje o que a gente vê é que a galera quer pular os steps, né, Igor? Tipo, a uhum. galera quer pular totalmente todo o sacrifício e chegar só no resultado. Só que isso não funciona, né? Isso não funciona. E você é a prova viva disso, que você teve que sacrificar muito. Uma era totalmente diferente. Acho que é até legal que você comentou. Que não é que você veio de uma família que te dava todos os milhões de oportunidades e te dava tudo e você pôde simplesmente escolher. Foi muito oposto ali. Eles te davam uma vida confortável, te davam orientação daquilo que eles podiam, daquilo que eles tinham de possibilidade, com muita dedicação ali a filhos, obviamente, tal, mas eles também não conseguiam falar assim, olha, então esse aqui é o caminho para você chegar a ser presidente dentro de uma empresa, de mudar o mundo em tal lugar. Isso eles não tinham ali conhecimento, mas o que eles tinham de conhecimento eram outras coisas e conceitos e valores de vida que passaram para ti. Você lembra de algum Perfeito. conceito de vida que tua mãe ou teu pai passaram muito fortemente para ti? Cara, eu acho que teve vários. Eu acho que o príncipe deles, eu acho que foram duas coisas, eu acho. A primeira, sempre ficou muito claro dentro da minha casa que, cara, enfim, a gente não nasceu abençoado com 100 milhões de dólares na conta bancária, então ou você se esforça ou você não vai chegar em lugar nenhum, né? Meus pais têm uma história de vida também bastante tribulada, eles não tinham dinheiro, muito famílias bem pobres e etc. E conseguiram se construir através de trabalho, dedicação, esforço, disciplina e etc. Então acho que isso aí meio que veio desse lado. E eu acho que o outro que foi muito importante foi um conjunto de valores muito específicos, né, que eu acho que moldaram um pouco o meu caráter, né? Enfim, honestidade, né, ser uma pessoa justa, respeitar as pessoas, não passar perto de ninguém. Coisas que eu acho que moldaram um pouco meu caráter do ponto de vista de valores e virtudes, né? Que acho que me ajudaram a chegar lá. Mas tem um ponto muito importante que você colocou sobre esse ponto, né? A galera, como eu te disse, né? Eu mentoro algumas pessoas que estão fase diferente de carreira. E muito do que a galera vem e pergunta, pô, cara, como é que eu chego aí onde você chegou? O que eu tenho que fazer? Sabe, eu quero virar presidente 2 anos. O que eu tenho que mudar? Cara, não, quando a galera vem falar isso pra mim, eu falo, cara, ó, tem uma notícia pra você, cara. A coisa não funciona dessa maneira. Né? Então,
primeiro, leva tempo, você precisa de uma dedicação muito grande, você precisa de uma resiliência tremenda, você precisa entender que o processo não é linear, você vai cair um monte de vezes, né? E eu acho que aí é onde está a parte interessante do negócio. Eu tenho me aprofundado muito em filosofia recentemente, estive até agora com o professor Guilherme Freire, um cara que acho que talvez seja um dos intelectuais mais, acho que de maior preeminência no país ultimamente, e falando muito sobre isso, né? O próprio Aristóteles falava muito para isso, né, cara? Que, na verdade, a glória, ela vem do esforço, né? Ela vem do sofrimento, ela vem, né, da dedicação, e não de onde você quer chegar, né? Então, eu gosto muito da analogia que, imagina que você vai escalar o Everest amanhã, né? Você não escala o Everest olhando para o cume, né? Não tem sentido. Você começa pelo primeiro acampamento, né? Então, eu vou Uhum. subir até o primeiro acampamento. Eu cheguei no primeiro acampamento, eu paro, respiro, analiso, bom, onde eu estou, o que eu tenho que fazer? Agora, o segundo, né? E esse processo, ele tem que ser constante e você tem que entender que às vezes você tentou chegar no segundo acampamento e não deu. Cara, volta pro primeiro, para de novo, pensa mais uma vez e depois você segue. O problema é que, voltando um pouco naquele ponto que a gente estava fazendo antes, quando a galera conta a história, todo mundo conta que chegou no cume, né? Pô, cheguei no Everest, que legal, né? Ninguém fala que teve uma nevasca, que você ficou sem oxigênio, que teve um dia que deu uma cãibra na perna, que ninguém conta isso, né? O cemitério dos fracassados ele é bem silencioso, né? Ninguém sai contando história de derrota. Não. Então, você precisa ter isso muito claro na tua cabeça. Não vai ser exatamente como as pessoas dizem que vai ser, né? Você vai ter que passar por uma complexidade muito grande. Mas aí entra a sabedoria de entender que Ayn Rand falava muito isso também, né? Existem algumas coisas que você controla na sua vida, né? Você controla a sua carga de trabalho, você controla o tanto que você estuda, você controla o tanto que você se dedica, as relações que você faz, né? Quem está te circundando, quem está te mentorando, Você consegue controlar várias coisas, mas tem coisas que você não controla. Amanhã estourou uma guerra, né? A gente está passando por coisas bem similares, né? Recentemente. Quer dizer, né? Não tem Vai como estar fazer ruim, nada. não tem o que fazer, Uhum. né? E se vai estar ruim para todo mundo, eu quero que esteja menos pior para mim, né? Então eu vou me Uhum. preparar de alguma maneira e quando esse tipo de situação aconteça, eu esteja preparado para não sofrer tanto, mas eu vou sofrer, né? É parte do processo. E não se esquece que quando você cair, muita gente vai apontar o dedo, né? Muita gente vai falar, muita gente vai, né? Eu tenho um poema do Theodore Roosevelt que eu gosto mais, que chama Man in the Arena, que ele fala muito sobre isso, né? Que a glória não é quem está na arquibancada apontando o dedo, né? A glória é de quem está lá dentro, meu amigo, lutando, se esforçando, tomando porrada, sabe? E é assim, Uhum. quando você quer conseguir construir algo muito grande, 90% é porrada na boca, cara. Tem 10% de glória, né? 90% é Sim. murro na boca. E a galera às vezes não entende isso, né? E o nego vem aponta dedo, e aí você começa a ficar, pô, peraí, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não. Cara, levanta e segue, né? É importante entender isso daí. E se vai cair, cai batendo, né? Segue avançando, segue pra cima, que uma hora as coisas acontecem. Sim. Igor, como que você fez essa. Daí você foi para a faculdade, né? E aí da faculdade você já trabalhava em outras empresas, você passou em trainee, não passou em trainee? Como é que foi tua carreira nesse sentido? Porque teve alguma ascensão e do nada, assim, que é o que todo mundo fala, do nada teve um salto. Tá, mas aí como é que foi esse salto pra ti? Onde foi a chavinha, né? Que todo mundo vê assim, nossa, mas o cara tava lá dentro de São Paulo, de repente o cara Uhum. em outro país tocando uma empresa. E esse gap de escolhas e sacrifícios, etc., que ninguém entende, porque com certeza nesse gap, onde teve esse lapso de tempo, as pessoas elas não entendem o que acontece. Então elas só Não. veem um cara que era o amigo ali que ia todos os dias para a faculdade, que saía de final de semana, que tinha uma namorada e tal. E de repente, para essas pessoas, essa pessoa tá lá em outro local, né? Que é esse do nada, né? Que as pessoas veem e falam assim, nossa, mas o que aconteceu? Esse do nada, na realidade, não é do nada, né? Ele é com muita É. coisa, literalmente. Então as pessoas usam muito esse lapso porque elas não prestam atenção. E até uma coisa que eu comento muito com os meus pacientes também, é que existe uma comparação de resultados, mas não existe uma comparação de processos. Uhum.
As pessoas elas fazem muito esse local. Então todo mundo vê lá o Igor fazendo XPTO, vão julgar sim, não vão entender esses processos de fracasso realmente, não vão entender esses sacrifícios, mas elas querem o mesmo resultado, né? Só que Uhum. ninguém vê o lado B, como que você resiste a tanta porrada? Como que você lidera uma equipe? Como que você é liderado? Como que você se sacrifica? Como que você vai e toma risco Uhum. maior de certas situações? Porque esse é um É. ponto fundamental. Então, Existe um risco em tudo que você faz. E uma perfeito. responsabilidade, porque todo mundo fala, é fácil estar Perfeito. com a caneta. Não é tão fácil É. estar com a caneta assim. Enfim, comenta um pouco pra gente como é que foi esse do É. nada pra ti, né? É. Cara, interessante. Tem muita coisa aí, né? Eu acho que, de novo, né? A galera conta, né, uma história muito bonita que, em geral, não é tão assim, né? Então, houve sim vários altos e baixos dentro da minha carreira, de situações muito complexas e tem dias realmente que, cara, você acha que, cara, lascou, o negócio agora afundou de vez e não vai ter mais saída, né? Mas sempre tem, né? E eu acho assim, quando o negócio, acho que começou a realmente funcionar, assim, para mim na minha carreira, eu tive, o meu início de carreira foi um tanto conturbado, eu não sabia bem o que eu queria fazer, eu gostava muito de números, né? Então eu acabei entrando ali naquela área de finanças e estratégia, e etc, que era o que eu gostava, mas na realidade era muito também por falta de conselho, né? Eu não tinha muito com quem pegar conselho e eu fui meio que fazendo o negócio meio que no susto e às vezes dava errado, às vezes dava certo e a gente ia indo, né? Mas eu acho que o grande shift quando deu ali foi eu entrei no programa de trainees da Unilever, né? Que foi um negócio assim também bem interessante, um processo, um período muito interessante da minha vida, no qual eu acho que eu aprendi muito, muito. Primeiro, eu aprendi que eu podia um pouco mais, né? De novo, aquela né, a época que eu. Hoje em dia, o programa de treino é engraçado, né? O pessoal hoje mais novo, acho que vê as coisas de uma maneira muito diferente. Na minha época, aquilo lá era meio que o que todo mundo queria fazer, né? Uhum. Então, eu lembro até no meu ano, eu acho que foi o treino mais concorrido. Saiu uma matéria na Exame na época, eu não vou me lembrar exatamente aqui, mas eu acho que era uma coisa tipo, tinha 50 mil postulando para, acho que uma coisa tipo 20 vagas, era um negócio assim, um negócio brutal, assim, cara, é muito mais difícil que entrar em Harvard, é muito mais Uhum. difícil que entrar no Google, é muito mais difícil que, todas essas coisas, inclusive a matéria da Exame era que era o processo seletivo mais difícil do mundo. E, sei lá, alguém achou lá que eu falei alguma coisa certa e acabou me contratando. E quando eu cheguei lá, aquilo ali acaba abrindo o olho de muitas outras pessoas ao redor, né? A Unilever foi uma escola impressionante, assim, aprendi muita coisa lá, mas foi um período não tão longo, né? Porque foi de lá que eu pulei pro Groupon. Então, basicamente, o Groupon, muito inteligentemente, eles acabaram tentando contratar um monte de gente da Unilever, né? Então, em vez de você gastar puta grana tentando recrutar essas pessoas através de um processo estruturado, você vai lá e rouba, né? Então foi basicamente o que eles fizeram. E não fui só eu, foram alguns trainees na época que acabaram indo para lá. Foi bem legal. E aí eu acho que o Groupon foi o grande, aquele período ali foi o grande divisor de águas e quando as coisas começaram a assim, minha carreira ela não é muito exemplo para ninguém, porque eu estava muito naquele momento ali específico. Então, as coisas, né, elas acontecem de maneira diferente. Eu conheço muita gente Uhum. que teve uma carreira bem diferente da minha, tão bem sucedido quanto, ou mais bem sucedido que eu. Mas eu acho que ali foi onde deu aquele negócio, porque o Groupon, como era uma companhia muito jovem e estava começando e tinha muito dinheiro, e eles tinham uma maneira muito diferente de contratar, né? Tem até uma história engraçada, eu me lembro quando eu fiz as entrevistas e tal. Era tudo muito rápido, assim, muito acelerado, eles tinham esse lance de agressividade e etc. E acabaram me colocando numa posição que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo ali. Inclusive, os primeiros 6 meses foram terríveis, cara. Eu me arrependi todos os dias, amargamente, durante 6 meses. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, eu tinha oportunidade gigante na minha mão, podia ter me desenvolvido pra caramba, virado um cara super grande lá dentro, empresa enorme, que me pagava bem. E, cara, entrei naquele negócio ali meio que perdido, não sabia o que tinha que fazer, e ninguém sabia, porque era um mercado muito novo, um negócio muito diferente. E só que aí, ao mesmo tempo, eles te davam muita responsabilidade, né? Então, cara, eu com 27 anos, eu acho, já estava num cargo de diretor lá, né? Já tinha crescido, sendo promovido, e até eu nem recomendo isso, tá? Porque, na verdade, o que acontece é que você tem que aprender muito empiricamente, nós tomamos muita porrada, cara. Muita Uhum. porrada. Então, que é a parte que ninguém vê, né? Então fala, pô, o cara lá, né, 27 anos, diretor, tá ganhando dinheiro, tá fazendo coisa interessante. Mas ninguém tá vendo, né, os nabos que você tá sentando todo dia, né, cara? E é Não. coisa pesada, né, meu? Assim, eu
tive situações muito complexas, assim, de achar que, cara, agora ferrou realmente, os caras vão mandar embora amanhã, porque não tá dando certo, não tá funcionando, né? Mas eu acho que aí entra um ponto que eu costumo sempre falar também, que é a maior lição do mundo dos negócios, ela não vem do mundo dos negócios, né? Ela vem da biologia. O Darwin falava, né? Quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, é quem se adapta melhor. Então, eu acho que ali eu aprendi um pouco disso, de como me adaptar e jogar o jogo como era necessário. Não no sentido, não estou falando de jogo político, estou falando de utilizar aquilo que eu era bom, né, o que eu sabia fazer, para poder me posicionar de uma maneira correta e, né, chegar no próximo passo. E eu tomei risco demais, cara. Assim, eu fui fazer muita coisa que eu não sabia fazer, eu me enfiei em coisas que eu não estava preparado, né? Por isso que, inclusive, eu acho que teve um lado bom da coisa avançar rápido, mas ao mesmo tempo às vezes se eu pudesse voltar atrás, teria, né, peraí, vai um pouquinho mais devagar, porque tá muita porrada que você toma no caminho que faz o Hum. negócio ficar um pouco difícil. E teve algum momento que você pensou em desistir? Teve algum momento que você entrou em crise e falou assim, cara, não aguento mais, é muita pressão. E como que era essa pressão também? Porque todo mundo fala de pressão no trabalho, mas ninguém explica exatamente o que é, né? O que são Só, essas pressões? só todo dia, né? Ainda tenho. Enfim, fazendo uma ponte com o que eu estava falando, essa é uma das razões pelas quais eu acho que tem que ter um pouco de paciência também com a sua carreira. Você se expõe muito a risco, você tem muita chance de dar certo, né? Mas a chance de dar errado também é um risco convexo. Então, a chance de dar errado ela é muito alta também, né? Então, às vezes, se você acaba chegando numa situação que você está despreparado, que você não sabe bem qual é o caminho, que às vezes você não tem pessoas para te mentorar, e o caminho, especialmente quando você vai subindo, né, ele é muito solitário, porque ninguém divide Uhum. exatamente o mesmo tipo de problema que você tem, né? Tem algumas pessoas que têm alguma coisa similar ali, mas não é a mesma coisa. Já ficou muito, já funilou muito, e quando chega lá em cima, a, a diferença, né, de uma coisa para outra ela é brutal, né? Então, uma empresa de tecnologia com presidente no Brasil, uma empresa de tecnologia na Inglaterra é outra vida, é outro planeta, é outro. Então, você não tem muito com quem falar. E aí rola muito síndrome de impostor, né, cara? Eu venho lutando com isso até hoje, não é algo que eu ainda superei. E é engraçado que parece que às vezes até piora, né? Eu lá no comecinho, né, sei lá, cara, uma vez por mês eu falo, pô, será, cara, que eu tô no lugar certo? Será que eu realmente, né, tô fazendo a coisa correta, e etc. Eu acho que hoje, cara, bate 3 vezes antes do café da manhã, sacou? É um negócio, pesado, e você precisa saber controlar um pouco disso, né? O que tem funcionado para mim é entender que, cara, eu sou um cara muito numérico de dados, né? Então, pô, tem alguém que poderia estar fazendo um trabalho melhor que eu? Tem, sei lá, se você pegar sei lá, Elon Musk, o cara botar o cara lá, o cara vai fazer um trabalho melhor que eu, ponto. O cara é melhor do que eu. Você consegue pagar o Elon Musk para vir trabalhar para você? Não. Então, talvez, né, talvez eu esteja no lugar certo, né? Então tem que se lembrar um pouco disso, tem que entender que tem gente melhor, tem gente pior, tem gente mais inteligente, tem gente menos inteligente, mas se você está ali e aquilo é uma coisa que aconteceu com uma certa consistência, por uma frequência grande, período longo de tempo, não pode ser uma coincidência, né? Tem que ter alguma coisinha ali que você sabe fazer, que você está mandando bem, que realmente consegue te deixar lá. Mas sobre a pressão, ela vem de todos os lados, né, cara? E o mais interessante é que, pelo menos todas as pessoas que eu conheço que têm certo sucesso, a pressão acaba vindo mais de dentro do que de fora. Então, Isso é rola muito pressão legal, né, Igor? Quando ela tem essa autopercepção, que é uma autocobrança enorme de autorresponsabilidade, porque você está demais, lidando com duas demais, esferas, né, Igor? A empresa demais. e os teus liderados ali, toda aquela galera embaixo É, de ti que também tem uma responsabilidade de entregar e também tem claro, uma responsabilidade de vida. claro, As pessoas sem elas dúvida. vivem a partir daquilo. Claro, sem dúvida. A pressão ela vem de fora também, né? Você tem pressão de board, você tem pressão de chefe, você tem pressão de cliente, você tem pressão de resultados, você tem pressão, acho que de todos os lados, né? Mas eu acho que a maior acaba vindo, para quem tá no jogo para ganhar, né, acaba vindo de dentro, né, cara? Você não se contenta com a situação de realmente não estar conseguindo chegar onde deveria chegar, não estar entregando o resultado prometido, não estar conseguindo desenvolver o seu time da maneira correta, né? E quanto mais você sobe, né, menos a sua entrega depende de você, né? Mais a sua entrega vai depender do seu time. Hum. Cara, eu tive a oportunidade de gerenciar times assim de 100, 150 pessoas. E, cara, chega uma hora que o negócio já tá tão grande
que a sua capacidade de chegar lá na ponta, ela é muito limitada, né? E aí Uhum. é onde eu acho, né, que entra o tema da cura, né, que é muito importante. Então, você deixa muito claro qual que é o caminho que você quer tomar, como você gosta que as coisas sejam feitas, né, qual que é a direção que, né, a companhia ou a sua área, enfim, vai ser tocada, e deixar isso muito claro para todo mundo, né? Eu sento no board de algumas empresas e, às vezes, startups, etc., geralmente o cara chega e fala, pô, eu gosto muito de falar do tema de cultura e tal. Pô, cara, e o que eu faço, né, cara? Porque eu preciso criar uma cultura na minha empresa também. Quem que faz isso? Como é que é o RH? Eu falo que eu tenho uma má notícia para você. Primeiro, quem faz é você. Segundo, se você não fez, alguém está fazendo por você, né? A liderança, ela não deixa vácuo, né, cara? Não tem como. Então, se você não está lá no dia a dia sentindo o negócio e garantindo que a empresa está indo naquela direção que você determinou, porque a cultura, no final das contas, nada mais é que um framework de decisões que são pré-acordadas da maneira como a empresa tem que seguir, né? E isso serve para a empresa, serve para time, serve para tudo, né? Uhum. E se você não estiver fazendo isso, cara, vai ser feito por você. A cultura já existe, ela já está lá. De alguma maneira ela vai estar lá. Você talvez não saiba, mas ela já está. Então, Uhum. eu acho que uma parte muito importante que às vezes a pessoa negligencia um pouco é que não é só olhar isso para dentro de você e como você vai entregar, mas como você traspassa os seus valores, a sua visão de ética, suas virtudes, enfim, para o seu time de uma maneira com que eles também estejam alinhados com você e seguindo o caminho na mesma direção. Porque senão não Uhum. adianta nada. Você vai ter que trabalhar, cara, 18 horas por dia e você vai ver que não vai ser suficiente, né? Então precisa saber delegar, precisa saber entregar um pouco mais do comando para as outras pessoas, entender que não é tudo que você controla e trabalhar muito bem a partir da cultura, porque é quando o negócio realmente acaba deslanchando. Sim, sim. Você usa uma frase que eu achei muito bacana, né? A liderança não deixa vácuo. E isso é algo magnífico se a gente for parar pra pensar, porque as pessoas entendem a liderança só como mando. Aí eu vou Ah, não. mandar e acabou. É isso, tal. E não é Eu. bem assim que as pessoas, que bons líderes se forjam ao longo do tempo. Não é só mandar, não é só isso. E além de toda a capacidade que a pessoa tem que ter de visão futura, né? E de como Uhum. chegar lá. E onde você percebe, Igor, que dentro da tua jornada mesmo, cara, que a tua liderança começou a ficar mais ativa ali, que você começou a entender o que é ser um líder. Tinha alguém que você se Uhum. inspirava, tinha alguém que você não se inspirava, né? Que você fala, cara, isso aqui eu não quero nunca ser igual a essa pessoa. Aonde você percebeu que você tinha que desenvolver e foi desenvolvendo muito da tua liderança também? Sem dúvida, né, cara? Tem que ter, né? Você precisa ter alguém para se inspirar, né? Você comentou, né, enfim, do ponto de a liderança não deixar vácuo, né, e etc. E a galera acha que liderar é mandar e tudo mais. Tem uma preocupação muito grande do termo liderança, né? Eu acho que pro lado bom e pro lado ruim, né? Eu acredito que hoje em dia o pessoal tem uma tendência muito grande de questionar a autoridade também, né? N motivos, enfim, ando estudando um pouco mais de filosofia, acho que tentando entender isso também, cara, tem muita origem relacionada a fins de educação clássica, iluminismo, mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto, mas a galera tem uma dificuldade muito grande de entender que o líder, primeiro, não está lá só para mandar, mas às vezes precisa. E que a liderança, ela parte muito fortemente da maneira como você dá o exemplo, né? É Hum, muito complexo você chegar lá e falar, pô, a história do faço que eu mando, não faço o que eu faço, não funciona muito bem, né? E eu acho que as pessoas têm para um lado e para o outro, acaba tendo uma visão um pouco deturpada do que é isso daí. Mas eu acho que o momento no qual eu acabei me dando conta de que, falei, cara, agora o bicho pegou, preciso fazer esse negócio. Eu acho que foi quando eu cheguei na Foodora, que foi uma empresa que, enfim, ajudei a construir aqui na Europa, entrega de comida, né? E basicamente o iFood, né, do Brasil, rápido. E quando eu cheguei, foi até engraçado, porque tem uma história interessante sobre isso, porque eu acabei mudando para lá através de alguns investidores que já estavam lá no Groupon, que acabavam me conhecendo, me levaram para lá. Eu me lembro quando um dos fundadores desse fundo, chama Rocket Internet, eles são, cara, um fundo muito conhecido de investimento aí na parte de tecnologia, eles são conhecidos por serem muito agressivos, né? E aí eu lembro que estava lá fazendo a entrevista e o cara dos irmãos são Summer Brothers, né? Eles têm uma tese lá que, enfim,
eles copiam empresas dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e crescem elas muito rapidamente. E os caras fizeram bilhões com isso, e um deles estava me entrevistando, e ele fazendo um monte de pergunta, e de repente parou, né? E do nada, assim, o cara falou: olha, para, cara, eu já sei que você consegue fazer isso daí. A pergunta é: você está preparado? Cara, era uma posição muito diferente do que eu fazia antes, com um viés muito diferente, e etc. Mas você está preparado para fazer? Claro que eu estou preparado. E é um negócio, cara, eu vou sair lá da ZL, do fim do mundo, falar pro gringo aqui que eu não estou preparado. Claro que eu estou preparado. Depois eu dou um jeito, né? Mas aí é quando a água bate na bunda, né, cara? Porque eu cheguei lá um pouco perdido. E eu falei, pô, cara, tem um time enorme, tava contratando gente a rodo, time enorme, espalhado em um monte de país, e nível de crescimento absurdo, e rodava gente assim também. Cara, minha vida era fazer entrevista, era um negócio muito complexo. E aí foi quando eu me liguei que eu falei, cara, peraí, eu não tem como eu viver nessa vida. Eu tenho resultado para entregar, tem um monte de gente para contratar. Tem, cara, 140 pessoas espalhadas, 14 países tentando fazer alguma coisa dar certo aqui. Cara, não vai dar. Eu não consigo estar falando com todo mundo o tempo todo. Então, foi quando eu dei um passo para trás e falei, bom, peraí, deixa eu criar um frameworkzinho aqui, criar alguma coisa que desde o início eu garanto que as pessoas têm mais ou menos o que eu julgo como, né, valores corretos, posicionamento que eu tô, com uma capacidade de liderança interessante. E aí eu comecei a elencar algumas coisas no papel mesmo, cara, escrevendo. Cara, o que eu preciso? Eu preciso Uhum. disso. A maneira como eu quero que seja feita é assim, 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 assado. E aí, cara, desde o começo, já começou na entrevista, que era um processo seletivo já bem mais pesado, e no começo eu jogava um monte de papel na cabeça do cara e falava, ó, aqui é assim, tá? É desse jeito que funciona, é assim que vai ser, é desse jeito que a gente vai começar a trabalhar. Porque senão, chega num certo ponto, você não vai ter mais controle. E isso é um negócio muito comum de acontecer hoje nas empresas, que aí a galera começa a criar comitê de não sei o quê, começa a fazer não sei o quê. E quando você vê, aquilo tá tão já descentralizado, não que eu seja contra descentralização, pelo contrário, sou bem a favor, mas você precisa tomar cuidado para não perder a mão do negócio, né? Uhum. Eu costumo falar muito isso, né? Eu falo, cara, eu aposto quem quiser comigo R$ 1 milhão, cara, que pega a sua empresa, faz uma democracia lá dentro, manda todo mundo votar em tudo que vai fazer. Vamos ver se vai dar certo. Né? Não dá, não tem como. Né? Então precisa ter um caminho claro. Né? E isso não significa ser autoritário, isso significa que você precisa liderar pelo exemplo, precisa mostrar o caminho que a gente precisa chegar, mas também precisa ser um pouquinho firme para dizer, cara, aqui o bombo toca dessa maneira. Né? Isso é a Uhum. cultura. Aqui Sim. o negócio, o buraco é mais baixo, aqui é um pouco diferente. Aqui. E aí quem vai ficar são as pessoas que realmente estão conectadas com aquilo. E aí você gera aquele ambiente que ele é mais favorável para as coisas acontecerem, mesmo sem você conseguir chegar lá. Cara, eu vou lá saber o que o cara que tá. O vendedor em Hong Kong que tá falando com o restaurante, sabe, tailandês. Não tem ideia que esse cara tá falando. Né? Mas eu Sim. consigo garantir que tem uma consonância nas coisas se aqui em Lima a cultura tá muito clara. Sim, isso é magnífico, né? Quando você começa a entender tudo isso, é muito bacana. E até acho muito legal quando você vai comentando as histórias, porque é um dos quadros aqui que a gente tem no podcast é esses mitos e verdades, né? Tipo, que a galera tem uma idealização muito clara de, olha, não, mas peraí, é assim que funciona, é assim e tal, não, porque isso daqui sempre vai dar certo. E não é bem assim, né, Igor? E eu queria que você, se você pudesse levantar um mito e verdade, que você lembra assim logo de cara, assim, cara, isso aqui todo mundo fala e não é bem assim que funciona a vida. Você Putz, consegue tem me dizer algum vários. mito e verdade? Tem vários, cara. O que eu demorei para entender mais do que eu deveria é que, cara, hora na frente do computador não significa entrega. Né? Eu comecei minha carreira pensando que tudo era um jogo de números, né? Eu falei, bom, se eu for o primeiro a chegar, se eu for o último a sair, se eu ficar mais tempo trabalhando, ficar entregando mais coisas, consequentemente, eu vou trazer mais resultado, consequentemente, eu vou ser mais reconhecido, consequentemente, eu vou crescer mais rápido. Uhum. A realidade é que existe uma certa correlação, mas ela existe até um certo ponto. Né? E eu costumo muito dizer isso, que a motivação ela é muito overrated. Né? Aquele lance do cara, pô, motivado, vou trabalhar, entregar pra caramba, não sei o que, blá, blá. Cara, isso não te leva, a realidade é que não te leva a lugar nenhum. Né? Por quê? Porque ela tem um certo limite. Né? Você consegue aguentar por um bom tempo. Né? A motivação é o que te tira ali para fazer a primeira vez, aquele sprint muito pesado, né, de trabalhar demais, ele tem um fim, e esse fim, em geral, ele não é bem legal. Né? Porque ela faz de burnout e etc. Vem disso.
É o cara tá exagerando no negócio e não tá, né, entregando de verdade. Então, acho que quando eu aprendi isso, o que eu comecei a entender é que performance, na verdade, entrega, ela não é tá na frente do computador, né? Tem muita, é um negócio muito holístico, sabe? Tem muita coisa que tá ali que precisa dar certo. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa ter disciplina, você precisa ter consistência, né, onde a galera se perde demais. Precisa ter, né, inteligência emocional, precisa ter adaptabilidade, resiliência, mas é entender que quando você vai entregar, não é só hora bruta de trabalho, né? Cara, lá, na época de Groupon, cara, eu chegava às 7 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite, todo santo dia, sabe? E chega uma hora que não vai, vocês não conseguem mais. Eu ficava, cara, 16 horas na frente do computador, eu entregava mesmo, era 2 horas, 3 horas de trabalho. Então, quando eu comecei a entender que isso daí tudo, né, cuidar da sua inteligência, da sua saúde mental, né, todas essas coisas, terapia, cara, tudo isso é muito importante para você conseguir gerar uma carreira de sucesso, ter uma performance de verdade. Então, eu acho que esse é o primeiro mito que, né, precisa derrubar. Não é assim que funciona. E você precisa ter a disciplina e a consistência disso também, né? Eu tenho, cara, hora travada no meu Uhum. calendário para ir para academia, tenho hora travada no meu calendário fazer terapia, eu tenho hora travada no meu calendário, sabe, para poder dormir, tá tudo lá, sabe? Eu preciso seguir aquilo, né, que é o que realmente faz. Hoje em dia eu fico muito menos na frente do computador, mas entrego muito mais do que eu entregava no passado. Sim, isso é um mito verdadeiro que as pessoas elas confundem muito, que é a ideia de ser muito, Uhum. muito, muito intenso ali em tentar, mas não pensar numa efetividade melhor, numa eficiência melhor, num equilíbrio melhor. Elas chegam todas à exaustão. E você já chegou a Muito algum rápido. nível de exaustão, Igor, que você chegou Já. àquele local que você fala assim, cara, eu não aguento e abrir o computador que não tá dando. Já sim, cara, e é horrível. É horrível. Realmente. Aconteceu comigo nessa época. Eu tive dois trabalhos muito intensos conectados um no outro, né? Então, o Groupon e Uhum, depois quando eu acabei entrando na Foodora. E aquilo, cara, quando chegou no final, era uma coisa assim já. Eu até tirei um pouco de tempo ali em between, porque realmente precisava dar uma baixada, porque foi muito bravo, cara. E quando você chega lá, quando você bate na parede, né? Cara, e você não consegue, seu cérebro não funciona, sua capacidade cognitiva vai no chão, sabe? A sua paciência tá zerada, você tá, sabe, uhum. cansado demais. Eu dormia muito mal, a minha visão na época era, cara, quanto menos eu dormir, mais hora eu tô acordado, mais eu trabalho, mais, né? E não Sim. tem sentido. Eu inclusive, tem um livro que eu li há algum tempo atrás que, cara, é um livro assim, mudou minha vida, minha maneira de ver algumas coisas e recomendo demais. Aliás, muito bem escrito também, que chama Why We Sleep, porque a gente dorme. O autor, se não me engano, chama Matt Walker. Ele é um cara, ele é o maior especialista de sono na atualidade. E ele Uhum. desbanca, então, falando, né, de mitos, vários mitos sobre o sono e a importância que o sono realmente tem na performance, na memória, na sua capacidade cognitiva, várias coisas que a galera não te conta muito bem essa verdade, né? Eu acho que quando eu comecei a mudar isso, né, foi aí quando eu acho que a minha carreira também começou a deslanchar um pouco mais. Porque antes era muito Uhum. dependente dessa, sabe, essa força bruta que não te leva a lugar nenhum, cara. Você não vai chegar longe com isso. Sim, eu acho que depois a gente tem que fazer uma listinha de livros que as pessoas poderiam ler, que são livros que, assim, eles mudam o paradigma de vida, né? Eles Mas, provocam bastante. Eu acho que tem alguns livros que são chaves nisso, porque a gente começa a ver que a vida não é bem aquilo que a gente imaginava, né? E também não é bem aquilo que todo mundo pinta. E a gente começa a modelar um pouco o comportamento de uma maneira diferente, Igor, que é o que você falou ali, que eu acho que é sensacional. Quando você esbarra numa parede e aí de repente você vê e fala assim, cara, não, mas peraí, tudo aquilo que eu acreditava e estava fazendo não tá me levando exatamente àquele lugar que eu queria, talvez seja a hora de eu pensar de forma diferente, me comportar de forma diferente. Só que para isso tem que ter uma parte de humildade também, né? De você não ficar insistindo muito, eternamente no mesmo comportamento, achando muito. que o resultado vai ser. Cara, a humildade é um ponto extremamente importante na construção de uma carreira de sucesso. Tem uma frase que eu costumo repetir também, que eu falo, pelo menos isso para os caras que eu mentoro. Cara, a coisa que eu mais gosto, cara, é de ser burro. Que é um negócio que a galera às vezes fala, hã? Cara, o que eu gosto de verdade é de ser burro. Por quê, cara? Quando você tá num lugar onde você é a maior autoridade, né, você
realmente manja mais sobre aquele assunto, você é o cara que sabe mais sobre alguma coisa, meu amigo, ali você não vai aprender nada, né? Então, a situação de você estar, né, num ambiente no qual você se sente um pouco inferior é o que te faz crescer, né? É o que te faz buscar mais, é o que te Uhum. faz... É aquela tua história que a gente estava falando sobre também se expor um pouco a risco, né? Eu tive muita sorte também durante a minha carreira, né? Assim que eu comecei a entrar para, né, posições, a galera chama de C-level, né? Você está ali reportando diretamente para o presidente e tal. Cara, até hoje, eu acho, todas as empresas que eu trabalhei, que eu estava nesse nível de posição, eu era a pessoa mais nova, mais jovem de idade. É um bom, né, balizador de experiência, né, o tempo que você Uhum. trabalha. E aquilo me dá, ao mesmo tempo que me dava muito medo, né, aliás, isso é uma outra coisa que é bom desbancar aqui, né, porque a galera pensa que, né, quem dá certo é que não tem medo. Né, isso é uma Uhum. mentira danada. A coragem, ela é o oposto da covardia. O medo todo mundo tem. É que o cara que tem coragem, ele vai com medo mesmo. Né? Uhum. O que não tem, ele volta para trás e aí trava. O medo tá ali, né? Ele sempre vai estar, ele vai existir. E quando eu tava nesses lugares, né, dava um medinho ali, né, cara? Você chega lá, pô, um monte de gente inteligente, os caras muito bem preparados, com experiência, cara, 3 vezes maior que a tua, e você tá lá, você tem que discutir com o cara, você precisa entregar discutir no mesmo nível, né, cara? Então aquilo Uhum. vai, esse medo, ele faz você se mover, né? Ele fala, pô, Sim. chego lá, não posso chegar despreparado, né? Porque o cara ali vai me passar a perna Mas é toda, que né? essa gestão do medo que você tinha que era incrível, né, Igor? Que é a gestão Uhum. de entender teus medos e construir algo e utilizar É. eles como propulsor da tua carreira, não como impeditivo, né? Sim, mas precisa ter humildade, né? Porque tem muita gente que chega Uhum. lá e fala, pô, tem cara que olha isso de uma maneira oposta, né? Fala, pô, sou o cara que mais novo que tô aqui, então eu que sou o bonzão. Não é bem assim, né? Então, se você entrar né, num espaço dessa maneira, você provavelmente vai tomar invertida. E Uhum. eu acho que eu estava falando, né, eu gosto de ser burro. Por quê? Porque você acaba também absorvendo muito das pessoas ao seu redor. Então, se você só se relaciona com pessoas que são não tão boas quanto você, ou que não representam aquilo que você gostaria de ser no futuro, ou que representam algo que você não quer ser no futuro, tu tá no lugar errado, né, meu? Precisa sair daí rápido. Né? Então, é por isso que eu também Uhum. falo que é muito importante você saber também o que você quer e o que você não quer. Né? Uhum. Se você não quer, né, chegar onde essas pessoas estão, não é com elas que você vai ter que estar. A galera fala muito de sou meio clichê, né? Aquela história que você é a média das pessoas. Mas, cara, é a realidade, né? Você vai absorver aquilo que vai começar a ser implantado no seu cérebro, que vai começar na neuroplasticidade, que vai começar a entrar muita coisa que está relacionada àquilo e não exatamente onde você quer chegar. Então, Sim, sim, tem que ter sim, é muito a ideia de cuidado. mito e verdade. E é verdade isso. Quanto mais pessoas ao teu redor que você anda que te promovam algum tipo de sparkling, né? Aquela coisa assim, Né? não, mas eu tô aprendendo, eu tô entendendo, eu tô indo pra cima, eu tô sendo humilde o suficiente pra ouvir, né? Que também é algo que infelizmente as pessoas hoje têm bastante dificuldade, né? De ouvir. Ah, as Tem. pessoas querem mais falar do que qualquer coisa, né? Então as pessoas querem se reafirmar. Então esse também é uma coisa bacana das pessoas tentarem de alguma forma guiar um pouco a própria vida para ter contato com novas pessoas melhores e ter Sem esse dúvida. ciclo um pouco diferente, Igor. Igor, até assim para gente voltar à nossa pergunta inicial lá, você consegue falar assim, pô, Yuri, eu acho que o fracasso ele tem esse papel no sucesso. Esse é uma das importâncias com relação a entender que você vai falhar, que você vai errar, que você vai ter algum tipo de processo para chegar no sucesso. Você consegue, depois de tudo isso que você falou aqui, desde a tua carreira, como que você via ali as oportunidades, como você muitas vezes se colocou em situações das quais você estava meio perdido, sentiu uma pressão, teve momentos que você quis ceder, teve momentos que você arriscou mais, teve momentos que você foi entendendo aquilo que você queria, o que você não queria. Você foi extremamente arrojado em várias situações, mas com certeza você falhou várias vezes ao longo da tua vida, né? Que é o que você mostrou muito Sem claramente dúvida. hoje, que diversas vezes você tomou porradas, diversas vezes você caiu, ninguém te contou a realidade, né? Vamos dizer assim, né? Ninguém te contou que, olha, cara, pra você chegar aqui, você vai tomar tantas milhões de porradas. Isso aqui vai acontecer, mas assim vai te forjando a ser cada vez melhor, né? Então, como é que você consegue É. responder essa pergunta pra gente? Cara, a falha, ela é o que forja o caminho do sucesso, né? Não é novo, né? O pessoal gosta de contar aquela história muito bonitinha, né? Você ouve muita história bonita por aí.
E acaba até gerando um pouco de frustração nas pessoas, porque todo mundo fala, pô, cara, essa vida é tão perfeita, né? Eu queria ter igual e não consigo. E a realidade é que não é assim, né? Cara, eu posso dividir uma situação minha. Quando eu estava lá na Foodora, a gente estava querendo abrir um mercado novo, né? E a gente se pautava muito, tinha um set de, enfim, coisas que a gente olhava no mercado para ver se era bom ou não para a gente começar. E um deles era como que a concorrência estava se movendo nesse espaço, né? E na época o nosso maior concorrente acabou abrindo uma filial Dubai, né? E começou a trabalhar Dubai, que era um mercado que a gente já tinha como um dos mercados mais interessantes para a gente, mas a gente ainda não tinha, ele estava um pouco para trás no ranking. E eu tomei a decisão eu falei, cara, não posso deixar os caras passarem na minha frente, a gente está batalhando demais por market share, vou ter que ir para lá também. Né? E comecei a contratar a galera, né? Essa parte do meu trabalho. Comecei a contratar a galera e tentar abrir o mercado lá. Né? Mas faltou um pouco mais de atenção nas coisas. Né? Então, o que aconteceu? Eu me movi muito baseado na emoção e naquela coisa de, cara, preciso estar lá, não posso perder market share, os caras vão ganhar o mercado, a gente vai estar perdido. E, cara, uma coisa muito básica. O nosso sistema, ele se movia por postal code, por CEP. Né? Uhum. E não existe CEP em Dubai. E aí, cara, não tem, inclusive não tem nem número de casa, por nome de prédio que você se localiza, é um negócio bem complexo. E, cara, o sistema simplesmente não funciona. Eu fui lá, eu contratei um monte de gente. Eu tive que, enfim, começamos no mercado, começamos a falar com restaurantes, quando a gente foi dar o start, falou, opa, não funciona. E agora? Então, e cara, isso foi assim, meu chefe ficou louco da vida. Falou, cara, o que você fez? Que cagada, não sei o quê. E, cara, eu tive que assumir a bronca, né? Então, uma das Uhum. partes importantes disso tudo de novo, vai acontecer várias vezes, mas a parte importante também cara, assume o erro, cara, assume a cagada. Eu caguei, Uhum. fiz merda e tem que ir lá limpar, cara. Então, eu voltei atrás, fui lá, comecei a mexer, comecei a trabalhar, comecei a acertar, tive que mandar uma galera embora, foi inevitável, mas aí consegui uma maneira de não impactar tanto eles, a gente criou uma pagininha ali que eles podiam colocar currículo. Teve um processo lá que foi feito para poder ajudar a galera. Mas então, assim, quando você fala, pô, fui lá, abri 14 países, vender uma companhia por 250 milhões Sim. de dólares, cara, parece muito bonito, mas a real que o dia a dia ele é bem mais difícil. Você tá cheio de Ele é porrada que você bem. vai tomar e erro que você vai fazer no caminho. Precisa ter humildade para Sim, é aceitar e animal aprender essa com tua o história. erro, né, assumir a responsa e toca para frente. Sim, mas é animal essa tua história. Igor, pra gente finalizar aqui, Igor, você quer deixar algum recado para as pessoas? Que eu sei que você dá uma mentoria, que seu site tem várias coisas bacanas. Eu sei que você está sempre aberto a conversar com as pessoas que querem algum tipo de direcionamento. Como é que as pessoas podem te encontrar, Igor? Cara, eu gosto muito de ajudar a gente, tá ficando cada vez mais apertado, mas se você achar que você está precisando ou que tem, né, algum sentido no que eu estou falando aqui, você queria conversar comigo, manda uma mensagem lá no Instagram, htorchia, Torchia, no Instagram, ou então me encontra no LinkedIn, é meu nome mesmo, Igor Torchia. Ou eu recentemente criei um site também para ajudar nesse tipo de comunicação, esse tipo de coisa, igortorchia.com. Não dá para ser mais fácil. Entra lá, manda uma mensagem, me fala o que você está pensando e a gente conversa e vê se tem sentido. Não, pá, perfeito. Eu vou deixar o link para todo mundo que quiser acessar, vou deixar o link aqui na descrição também. Eu queria agradecer de Igor por você ter aceitado o convite, esse bate-papo, que foi super bacana. A gente passou por vários pontos que são interessantes, resiliência, dores, o que que é a realidade, mitos e verdades, a tua história mesmo, né? Como você saiu da ZL para Londres, que é super bacana, tal. Eu acho que é motivacional para as pessoas entenderem também que é possível, porém o custo é alto. Tem que se dedicar muito, vai tomar muita porrada tal, mas é ali onde você muitas vezes vai entendendo um pouco que as pressões que você vai lidando vão te forjando também ao longo do tempo. Eu queria agradecer muito, 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 muito você ter participado aqui do programa. Fica o convite Que para você isso. voltar, indicar alguém, falar o que você quiser, se quiser bater outro tema também, a gente bate um papo também sem crise alguma. Eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite. E se você quer deixar mais algum recado para as pessoas, alguma frase que você queira deixar para as pessoas pensarem, fica à vontade. Cara, obrigado. Foi uma honra participar aqui. Eu, como eu te disse, cara, e não tô falando, eu não sou de puxar saco, você sabe disso. Eu acho que os episódios que você está fazendo estão incríveis e muito legal poder ter participado, contar um pouquinho da minha história, mas principalmente, né, acho que esse bate-papo aqui é o que é legal. Fecho com uma frase, então.
Eu acho que para as pessoas que estão querendo construir alguma coisa, né, eu acho que é muito mais importante sempre você estar mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado. Pensa nisso, aplica isso que vai funcionar. Perfeita frase, Igor. Acho que a galera depois pode comentar aqui o que achou dessa frase, o que achou do podcast. Queria agradecer novamente você, agradecer todos os ouvintes também. Muito obrigado pelo like, pelo compartilhamento, por os comentários. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para o próximo episódio. Um grande abraço!